Um abrigo que deveria dar mais tranquilidade para a população, pois nele estão crianças e adolescentes em risco social, crianças essas que foram retiradas de famílias pela justiça. Esse abrigo virou um problema em Bom Despacho. Os adolescentes estão pulando o muro do local, tem outros que nem internos são, eles estão entrando dentro do abrigo, pulando os muros e alguns inclusive foram flagrados usando facas. Olha aí. Flagramos em plena luz do dia adolescentes olhando por cima do muro do abrigo para menores retirados do convívio familiar em Bom Despacho. Vizinhos do local dizem que cenas assim são frequentes e tiram o sossego de quem vive por aqui. Rouba e faça quando vai. Isso já tá cheio, todo mundo sabe daqui a situação aqui. E vocês ficam com medo? Tranquilo. Aí a gente sai aqui, portão trancado. Se tá dentro de casa, portão trancado. A instituição funciona há 8 anos em Bom Despacho, mas recentemente se tornou motivo de preocupação para os vizinhos, que por medo não querem nem mostrar o rosto. Antes de ter esse abrigo aqui, era um lugar tranquilo. Só que depois que veio esses meninos pra cá, até não são todos os meninos não, mas de certa época pra cá, tá vindo esses meninos, eles não ficam dentro, eles não têm limite, eles não têm horário pra comer, não têm horário pra dormir, fica pulando o muro aí, ó. Estas fotos, feitas por vizinhos do abrigo, mostram adolescentes pulando o muro para sair do local. Note que um deles está com uma faca. A direção do local tenta explicar as supostas fugas. A grande maioria das imagens não são de crianças acolhidas pelo centro. Aqueles objetos, aquela faca, não são objetos pertencentes ao abrigo ou ao centro de acolhimento institucional, né? E nós já estamos tomando as providências quanto à garantia da proteção das nossas crianças acolhidas. 5 adolescentes de 10 a 16 anos moram no abrigo. Eles viviam em situação de vulnerabilidade social e foram retirados do convívio familiar por decisão da Justiça. De acordo com a direção do abrigo, dos 5 adolescentes, apenas um foi apreendido pela polícia por estar em conflito com a lei e agora aguarda vaga para ser transferido para um centro socioeducativo, como o que existe em Divinópolis. Enquanto isso, ele seria o principal motivo das confusões no abrigo e aumenta a preocupação dos vizinhos. A diretora de uma escola que fica perto do abrigo está apreensiva. Eles arrombaram a parte de cima, levaram um pendrive, levaram um carregador daqui da escola, entraram na parte de baixo, fizeram cocô, passaram nas paredes, destruíram os trabalhos dos meninos lá embaixo, um trabalho de plantas, destruíram as plantinhas todas, cortaram as apostilas com tesoura, outras eles rasgaram. Mexeram na cozinha, na biblioteca, eles entram para fazer arruaça. O Ministério Público acompanha a situação. A despeito de oficialmente nós não termos sido comunicados dessa situação que se agravou nessa semana, nós ingressamos com um pedido em relação a um dos menores que estão lá, no sentido de que ele seja imediatamente encaminhado para um centro de internação para adolescente infrator, uma vez que, além da notícia de que ele estaria a cometer pequenos furtos e até o tráfico de drogas ali na região, nós temos notícia de que ele não estaria a cumprir outras medidas socioeducativas menos graves, como a liberdade assistida. A direção do abrigo também tenta uma solução. Nós estamos tomando as devidas providências também de melhoria da estrutura, porque lá a gente gostaria de deixar claro para a população que não é uma prisão. Lá é um acolhimento institucional que não substitui também a configuração familiar. Enquanto isso, quem vive próximo ao local quer os dias de tranquilidade de volta. Nós já movimentamos aqui a população, fizemos um abaixo-assinado, já procuramos a promotoria e eles estão pedindo para a gente aguardar a resposta. Olha, eu confesso a vocês que eu desanimei de vez. Por que essas crianças são retiradas ou são indicadas para esse local pela Justiça? Eu já falei, em risco social. Famílias às vezes sem estrutura, famílias onde essas crianças são agredidas, os adolescentes são agredidos, onde o pai ou a mãe eles estão presos. Isso é uma criança, um adolescente em risco social. Se eles são retirados da família e são levados para o abrigo, é para que lá eles tenham
porque eles não têm casa. E quem é o responsável por essas crianças e adolescentes? Quem é o responsável legal a partir desse momento? Continua sendo a família ou é o Estado? Essas perguntas não foram respondidas. Não foram respondidas. E o pior, você vê o vizinho, você vê a diretora de uma escola, que é o que na verdade essas crianças estão precisando, de educação, de estrutura, de um norte, de uma boa referência, com medo. Ou seja, foram retirados de uma situação de risco para se tornar um perigo para a sociedade. Os papéis estão completamente invertidos. É por isso que infelizmente eu perdi a esperança.